Aplauda a cura do Senhor. Aplauda a porta que Ele abriu para você. Oh, meu querido, se você veio, Ele te trouxe aqui nesta tarde. Contemple a face do Senhor, igreja. Se alegre na presença de Deus, meus amados. Eu orei para a tristeza ir embora. Orei para que o sono sumisse. Eu orei para que hoje, nós, unindo aqui a nossa fé, nós vamos clamar e o fogo dos céus vai cair neste lugar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu creio que o fogo de Deus já está neste lugar. Sabe aquele fogo consumidor do Senhor, que o inferno é destruído? Se havia alguém no nosso meio triste, cabisbaixo, o fogo de Deus já queimou esses demônios. Eu creio que a quilômetros daqui, demônios, pessoas que estão de perto, de longe, assistindo, eu creio que um mover de Deus invadiu a casa desse homem, desta mulher e de você que está aqui. Amém, igreja? Quem é convidado de Deus, diga: eu sou um convidado especial do Senhor, em nome de Jesus. Só um meio, igreja, de engrandecer o nome do Senhor. É através dos milagres. Eu quero declarar para vocês, meus amados, haverá milagre neste lugar. Os cegos enxergarão. Os cegos terão visão. Aqueles que estão cegos terão a visão de Deus hoje. Você não terá mais a sua visão. A partir de hoje, os seus olhos serão os olhos de Deus. O seu corpo será o templo de Deus. Se nós hoje nos entregarmos ao Senhor, nós vamos clamar. Clamar, como Elias clamou, e o fogo do céu caiu. Eram 450 profetas de Baal, homens ali que estavam ali para desfazer as obras de Deus. A Bíblia diz que quando Elias, ousado como você que está aqui, ousado como você que veio, ousado como a ministra Jéssica que louvou com o coração, a branca que adorou a Deus, nós vamos clamar e o fogo de Deus vai cair neste lugar. Eu tenho mais para declarar, não eu, Deus. Ele diz que esse fogo de Deus vai até a sua casa. É no hospital que você quer que o fogo vá? O fogo irá até o hospital, irá até a sua empresa, irá até o seu coração. E se havia um Deus Baal, ele vai ser desmascarado hoje. Amém, igreja? Quem tem essa fé, diga: eu creio que hoje eu vou clamar e o fogo de Deus vai ser derramado e profetas de Baal, deuses estranhos, serão destruídos hoje. Meus amados, faça assim para o inferno ver: aqui está minha arma. Amém? Porque a arma de Deus, que é a palavra, vai ser entregue a cada um de nós. Cabe a mim e a você usar a arma ou não. Deus está entregando a arma. A arma de Deus é poderosa para desfazer as obras do inferno. Talvez você chegou aqui: pastora, no meu muro. Pastora, meu muro está destruído, pastora. Pastor, eu choro todos os dias. Pastor, a tristeza tem me dominado. Pastor, os meus bolsos estão vazios. Pastor, eu quero ser ministra de louvor da igreja, mas não estou conseguindo. Pastor, eu quero ser uma pregadora, eu quero ir nas praças e tem um demônio me atrapalhando. E hoje nós vamos olhar para o chão assim com voz de autoridade e falar: diabo, você está destruído na minha vida hoje, em nome de Jesus. É com voz de crente, com voz de autoridade. Há poder nas nossas palavras. Por isso Deus nos deu essa autoridade. E nós vamos usar a autoridade que Deus nos deu, usar o nome de Jesus, e o inferno será derrotado. Dê um brado de vitória, diga glória a Deus, igreja. Diga aleluias. E agora olhando, fala: inferno, você me perdeu. Diga: miséria, você me perdeu. Porta fechada. Diga: abra-se agora, no nome de Jesus. Eu creio que no meio de nós só tem valente, hein? Bata no peito e diga: eu sou valente. Não, com mais autoridade, diga: eu sou valente. Quem viu o inferno ser destruído aí, diga amém. Eu vi demônios caindo, hein? Sabe, pomba-giras, tranca-ruas, Zé Pilintra, aquelas velas amarela, branca, os feitiços, as macumbas, foram todas desfeitas neste lugar, através do louvor. Amém, igreja? Podem se sentar aí, os guerreiros. Olha, observem que vocês já estão armados. Só que Deus, Ele quer dar mais uma arma para nós. Nós, assim que conhecemos o Senhor, Deus nos dá armas. Mas Ele quer que você mantenha-se armado. Porque o diabo, nosso adversário, anda de redor. Ele brama como um leão, procurando a quem possa tragar. Ah, pastora, mas como que o leão brama? Como que o diabo vem bramando contra mim? Ele traz sugestões. Ele traz pessimismos, ele traz desgostos, ele traz mágoas, ele traz o não posso, não quero. Esses são o bramar do inferno. O diabo vai lá e diga: olha, me enche aí um pouquinho, olha, rouba um pouquinho só.
Ah, não vai naquele culto não, aquele muro lá não vai ficar de pé não. Ah, mas vai lá, isso é o bramado do inferno. Mas a Bíblia diz que ele brama como um leão, mas ele não pode nos tocar, igreja, porque a nosso favor está o leão de Judá. Diga amém, igreja, diga, eu tenho o leão de Judá na minha vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Deus, ele tem algumas condições para nos apresentar. Deus, ele diz que a terra é nossa, a cura nos pertence, ele foi até a cruz, morreu, ressuscitou no terceiro dia, e ele hoje quer nos ensinar que é necessário fazer algo mais, para você passar pelas portas que Deus abriu, para você tomar posse da cura, para o muro que outrora estava caído fique de pé, para que a prosperidade toque na sua vida, para que a sua família seja salva, para que você talvez, que está no pecado, amaldiçoe o pecado e venha para o caminho de Deus. Por isso nós vamos lá para o livro de Provérbios 28:14. Nós vamos ver aqui que o Senhor, ele tem uma condição, ele quer nos ensinar nessa tarde. A Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Nós somos a igreja. Quando Jesus voltar, ele não vai levar essa casa, ele vai levar você. Ele vai nos levar. Nós somos templo de Deus, nós somos a igreja de Cristo. Deus, por isso Deus está nos purificando nesta tarde, para que nós subamos com o Senhor. Amém, igreja? Eu creio que se hoje, meu querido, o subir com Deus não é só quando Jesus voltar. Se você quiser hoje, você passa a morar na Jerusalém da cura, na Jerusalém do milagre extraordinário, na Jerusalém da porta aberta, na Jerusalém da prosperidade, na Jerusalém da salvação. Tudo o que precisamos, Deus está nos dando. O alimento que precisamos para o nosso espírito, para vencer, para viver a palavra de que somos mais que vencedores, é necessário praticar a palavra de Deus. Por isso, abriram lá? Provérbios 28:14 diz, bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Observe que Deus diz que continuamente, não é só quando eu estou no culto do meio-dia, não, é quando eu estou lá na minha casa, quando eu estou diante de um problema, quando eu estou diante de uma vida financeira não muito boa, quando eu estou diante de um gigante, quando eu estou perto de cair na cova, quando eu estou ali, prestes que os leões querem me comer, as minhas carnes. A Bíblia diz que continuamente eu tenho que temer a Deus. Temer no sentido de obedecer, de praticar a palavra, de ser servo de Deus, de ser fiel, de ser praticante da palavra de Deus. Nós vamos ver aqui que Elias ele conhecia esta palavra. Ele o tempo todo estava fiel a Deus, continuamente ele temia a Deus. Mas teve uma época da vida de Elias que ele, antes outrora ali, orou, o fogo caiu do céu, mas quando Jezabel, uma mulher ali idólatra, que levava as pessoas ao pecado, a Bíblia diz que Elias, quando ela ameaçou Elias saiu correndo e pediu a morte. Talvez você chegou aqui assim, como Elias, perseguido por um inimigo chamado dívida, um inimigo chamado doença, um inimigo chamado tristeza, um inimigo chamado escassez, um inimigo chamado desemprego. Talvez eu não sei qual inimigo que até agora está atuando na sua vida. A Bíblia diz que Elias temia continuamente a Deus. Podemos ver ali os feitos de Elias. Ele ali foi até uma viúva. Deus mandou que ele alimentasse. E a Bíblia diz que não faltou farinha, não faltou azeite. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus, ele quer que nesta tarde não falte azeite na sua botija e nem falte farinha na sua panela. Deus, ele tem esse alimento para você, mas é necessário viver a palavra de Provérbios 28:14. Se eu não viver esta palavra continuamente, em meio às gladiações do inferno, em meio às algemas, a Bíblia diz que Paulo e Silas, quando estavam encarcerados, eles louvaram e as cadeias caíram. Por quê? Porque eles viviam a palavra de Provérbios 28:14. Sabia que para o mal não tocar na vida deles, era necessário ficar continuamente no temor de Deus, no respeito, na obediência, na fidelidade, no compromisso, começando algo e não parando. Foi isso que fez Neemias. Neemias não parou a construção. Deus falou, Neemias, vai a Jerusalém e reconstrua aqueles muros. A Bíblia diz que chegou ali inimigos, mas Neemias não arredou o pé.
o inimigo trouxe sugestões para ele parar, queria enganá-lo, não queria que o muro ficasse de pé, mas verdadeiramente Neemias não parou. Ele falou, não, eu estou fazendo uma obra do qual não posso parar. Nós, amados, estamos fazendo a obra de Deus. Qual obra, pastora? De sermos curados, de sermos libertos, de sermos prósperos, de pregar o evangelho, de estar num culto abençoado, onde os nossos olhos verão aqui hoje, cegos enxergarem, pessoas abandonando muleta, cadeira de rodas. Nós veremos aqui pessoas que chegaram aqui na miséria, vão sair daqui ricos da presença de Deus e ricos também financeiramente, pois a Bíblia diz que prosperidade é dom de Deus. Por isso nós vamos conhecer Elias. Elias, outrora, fez muita coisa, mas teve uma hora que ele fugiu. Ele temeu, ele se assombrou, ele se assustou, ele sabia que Deus era com ele. Ele venceu alguns gigantes, mas teve uma hora que teve um gigante na vida dele, chamado Jezabel. Ele não conseguiu vencer. A Bíblia diz, ele, homem de Deus, pediu a morte. Talvez você chegou aqui hoje, pastor, eu estou pedindo a morte. Ou talvez a sua vida financeira está morta. Talvez o seu corpo está morto. Talvez você não consegue mais orar, não consegue buscar, não consegue ficar no seu propósito. O muro cai um tijolo, você põe em cima, já cai. Você quer começar algo, não começa. Talvez você comece a receber uma promessa de Deus, mas não tem determinado, não tem ficado firme, porque Jezabel, profetas de Baal, têm entrado no seu caminho para matar, roubar e destruir. Mas se nós hoje recebemos essa unção de Elias, uma porção dobrada de Deus virá sobre o seu viver. Fala para a irmã do lado assim, irmã, é hoje que uma porção dobrada de Deus virá sobre a sua vida no nome de Jesus. Por isso nós vamos lá para o livro de 1 Reis e o versículo, capítulo 18, nós vamos ver que quando o pai dele morreu, a Bíblia diz que quando Acabe foi reinar sobre a cidade de Israel, a Bíblia diz que ele tinha que construir o templo ali. A Bíblia diz até que ele fez um templo de marfim. Mas ele fez também um templo para Baal, um Deus estranho. Qual Baal tem atuado na sua vida? Será que o seu Baal é aquele câncer que não tem te abandonado? Será que o Baal que está na sua vida é que você quer uma prosperidade e não consegue? Será que o Baal que tem entrado na sua vida é o seu ministério, que você não tem conseguido? Ou você não consegue salvar a sua casa? Ou você não tem conseguido ser um crente como deve ser? Ou você talvez, o seu Baal, seja que você não consegue ser fiel a Deus. Você não consegue temer a Deus e nem amar a Deus sobre todas as coisas. Talvez na sua vida você tenha colocado coisas na frente de Deus. A Bíblia diz que em primeiro lugar, eu tenho que buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, e tudo será na minha vida. Digam amém, igreja. Digam glória a Deus. Todos abriram? 1 Reis 18 diz assim: após Elias ter sustentado a viúva, a Bíblia diz que depois, aqui no 18:1, depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Observe que Elias era fiel. Deus falou para ele, vá até Acabe. Ele conhecia Acabe. Sabia que Acabe era um homem que denegria a imagem de Deus, era um homem que era contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que Acabe era o perturbador de Israel, era um homem, um rei, que levou a idolatria para aquele lugar. As pessoas que outrora se dobravam diante de Deus, através do reinado de Acabe, começaram a se dobrar diante dos deuses estranhos. Eu não sei, meu amado, nesta tarde, para qual Deus você tem se dobrado? Aquele Deus que engana você, aquele Deus que faz você roubar, aquele Deus que faz você mentir, aquele Deus estranho que faz você guardar mágoa, aquele Deus estranho que quando você está indo para uma porta de emprego, Satanás fala no seu ouvido que aquela porta não é para você, e você vem e desiste. A Bíblia diz que Elias, mesmo sabendo que o inferno que ele ia enfrentar, Elias não desistiu. Igreja, ele não ficou parado. Ele sabia que Deus era com ele, que ele ia reinar, que ele ia esmagar os profetas de Baal, que a idolatria que dominava aquela cidade seria destruída através dos feitos de Deus, através do ministério de Elias. Digam amém, igreja. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Elias, quando Deus falou, havia seca na cidade de Israel. Havia uma cidade dominada pela idolatria, pelo pecado, pelo erro. Apenas Elias seria o homem que pregaria o evangelho naquele lugar. Diga eu, com fé, eu serei a única pessoa que
que vou pregar o evangelho na minha casa e todos serão salvos. Diga: eu vou impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Diga: eu vou prosperar em nome de Jesus. Elias tinha essa certeza no coração dele. Elias era valente. Elias não temia. Elias sabia que Deus era com ele. Por isso nós vamos ver aqui os feitos de Elias, quando ele foi falar com Acabe. Por isso nós vamos lá para o versículo 36 de 1 Reis 18, diz assim. Depois, antes disso, meus amados, quando Elias chegou ali naquela cidade, ele chegou diante de Acabe, e ali o povo idolatrando. A Bíblia diz que Elias falou: olha, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz: olha, vamos ver aqui quem é o Deus mesmo, se é o Deus de Acabe ou se é o meu Deus que eu sirvo. E Elias fez um desafio àquela cidade. Talvez você tenha que fazer um desafio com o inferno, igreja. Talvez nesta manhã, nesta tarde, você tem que desafiar o inferno. Talvez você não tenha tido ousadia para enfrentar o demônio. O diabo vem ali e você teme, se assombra. Mas hoje é dia de enfrentar o inferno e derrotá-lo no nome de Jesus. Amém, igreja? Por isso nós vamos lá para o versículo 36, que quando Elias fez ali um concerto ali com o povo, diz assim, 1 Reis 18, 36 diz: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou à frente do altar e orou: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para mim. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam, e Elias o fez descer no riacho de Quizon, e lá os matou. Diga glória a Deus, igreja. Diga hoje: nenhum profeta de Baal vai reinar na minha vida. Observe aqui, que aqui Elias foi muito valente. Ele clamou, o fogo do céu veio, consumiu todos aqueles que estavam contra a palavra de Deus. Meu querido, daqui a alguns segundos, nós vamos nos colocar de pé e nós vamos clamar, e o fogo de Deus vai cair neste lugar. Amém, igreja? A Bíblia diz, nós podemos ler depois, que verdadeiramente Elias clamou, Elias foi lá, abençoou aquela viúva, depois ele curou uma criança. A Bíblia diz que ele ressuscitou uma criança, mas a Bíblia diz que teve uma hora que Jezabel veio contra Elias e ele temeu, e a Bíblia diz que ele foi para embaixo de uma árvore pedir a morte. Talvez você chegou aqui hoje pedindo a morte. Eu quero falar para você, meu querido, que Deus não tem morte para você. Deus tem uma vida de prosperidade. Deus tem uma vida de cura. E hoje Deus quer que esta vida de Deus seja vida na sua vida. Diga amém, igreja. Então você que está pronto para clamar e o fogo dos céus cair, se coloque de pé agora, porque nós vamos clamar. Nós vamos unir a nossa fé. Eu e a ministra Marta, nós vamos clamar o fogo dos céus, e o fogo dos céus vai cair neste lugar. Meu querido, se você verdadeiramente estava ali achando que Deus não era contigo, eu quero declarar que o Deus do sobrenatural está sobre o seu viver. Amém, meus amados? Nós podemos ver também que verdadeiramente Deus, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que o seu muro hoje esteja de pé no nome de Jesus. Antes, porém, nós vamos todos para aquele lado, que nós vamos dar a volta neste muro. Este é o muro da sua confiança. É o muro onde você vai clamar e você vai ver o fogo de Deus cair neste lugar. Quem está pronto para ver o fogo de Deus, diga glória a Deus. Quem crê que hoje profetas de Baal serão destruídos? Quem crê que hoje doença sairão da sua vida? Quem crê que hoje a salvação vai chegar na sua vida? Mas eu quero pessoas passando aqui, viu, ministra Marta, com um braço assim, ó. Um braço de vencedor. O inferno tem que olhar para você, igreja, e ver que você é guerreiro, que você é como Elias, que você clama e o fogo vem, que você ora e a chuva para, que você ora novamente e Deus derrama a chuva. Chuva de bênção será derramado na sua vida hoje. Amém, igreja? Quem crê de um brado de vitória, diga glória a Deus. Eu creio. Eu quero todos assim, passando assim, ó.
com autoridade. Comece a passar no nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, pode passar. Estamos aqui, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, com valentes de Deus, ó Pai. Pessoas, ó Deus, que vieram aqui para aclamar o teu fogo dos céus. Ah, Deus, e o fogo vai cair neste lugar e vai consumir, ó Deus, essa doença, este mal, essa tristeza. Senhor, eu não sei qual Baal, ó Deus, derramou, destruiu, ó Deus, o muro deste homem, o muro desta mulher. Mas ela está aqui hoje como valente de Deus, como guerreiro de Deus. Oh Deus, usa a ministra Marta, meu Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, passa poder de Deus neste lugar, passa operando em cada vida, passa operando em cada coração, aonde houver, meu Deus, um profeta de Baal, aonde houver, meu Deus, algo que tem feito esta pessoa temer, tem feito esta pessoa retroceder, e por muitas vezes esta pessoa tem se escondido como Elias se escondeu desta luta. É em nome de Jesus Cristo que este povo passa aqui agora para reconstruir o que foi destruído pelos profetas de Baal.